Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso tem até dia 20 de maio para votar a revisão da meta fiscal de 2016. A previsão inicial era de que o orçamento tivesse um superávit primário de 30 bilhões e meio. Superávit é uma poupança que o governo faz para controlar a sua dívida. A previsão agora é que esse superávit fique em 2,8 bilhões. Até o momento, o Congresso não avaliou a proposta e o Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, reuniu os deputados Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo, e Zeca Dirceu, do PT do Paraná, para discutir qual a expectativa para a solução desse impasse. Deputados, essa manutenção desse impasse pode levar o governo a ficar numa situação fiscal irregular. Deputado Duarte Nogueira, a oposição está esperando a definição aí de um provável processo de impeachment para votar. Por que até agora não se começou a discutir a meta orçamentária? Bom, eu acho que não só a oposição, é todo o Congresso, né? Acho que o Brasil está na expectativa do desdobramento, logo em seguida agora da decisão do Senado, pela admissibilidade, o afastamento da presidente Dilma, e obviamente isso é um assunto que mexe com todo o país. Agora, o fato é o seguinte, o governo há muito tempo vem tendo um regime de descontrole das contas públicas. É mais ou menos como você está na sua casa. Se você entra no cheque especial, não paga a padaria, não paga o açougue, você fica com o nome sujo na praça. E você perde o crédito, e ao perder o crédito, tudo para você fica mais caro, mais difícil, e você entra em colapso. O Brasil está praticamente num colapso, porque você tem um governo perdulário, gastador, e ao mesmo tempo um declínio na arrecadação por total descontrole da economia, desemprego batendo na casa de mais de 11 milhões de trabalhadores no país. Ao mesmo tempo você tem uma inflação galopante, juros altos, e isso causa um declínio na economia. E, obviamente, as receitas fiscais, não só para a União, mas os estados e municípios, deixam de acontecer. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que você tem que ficar de olho na receita, para que você possa pagar em dia os seus compromissos e não endividar o país ou as instâncias da federação. Quando você se endivida, você fica com o nome sujo. Quando o governo endivida, ele endivida toda a sociedade, todos os brasileiros, e prejudica todo o desenvolvimento da nação. Então é isso que está acontecendo nesse instante. O governo quer uma carta em branco para poder gastar mais o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, e agravar mais a situação do nosso país, infelizmente. Deputado Zeca Dirceu, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, já falou que se a meta não for revista, o governo em pouco tempo vai ter uma paralisação nos serviços da máquina, quer dizer, não dá para continuar gastando. Como é que o senhor vê essa demora do Congresso de analisar a questão? Eu considero um erro, né, esse adiamento. Acho que é lamentável, né, nós ficamos por uma disputa política aqui em relação ao impeachment, prejudicando ainda mais o país. E não acredito também que esse déficit ou essa diminuição, né, de um superávit, ele se deve a descontrole de gastos. Nós sabemos, isso precisa ser repetido muitas vezes, porque tem muitas pessoas que talvez não saibam, que grande parte dos gastos, né, do país, do governo, são gastos obrigatórios, né, gastos com a Previdência, gastos com a educação, com a saúde e tantos outros. E o governo vem sim, ao longo dos últimos anos, principalmente quando a arrecadação começou a cair, né, diminuindo as despesas, que são uma menor parte, que são as despesas que o governo tem controle, como o custeio, como o tamanho de ministérios, cargos em comissão e coisas desse tipo. A situação ela é muito grave, né, porque a arrecadação caiu muito. A arrecadação caiu muito por fatores da economia não só do Brasil, mas pelo que aconteceu na economia em todo o mundo, né, os problemas em relação aos valores das commodities, a queda do custo do petróleo, são alguns dos grandes exemplos de coisas que impactaram muito a economia do Brasil. Eu tenho defendido e nós vamos insistir aqui para que o quanto antes, agora a Comissão de Orçamento está sendo reposta, né, está retomando as suas atividades, né, essa redução da meta de superávit, ela seja de fato aprovada. O país não pode ficar esperando, até porque isso pode prejudicar, né, programas estratégicos. Uma parte desses recursos que agora estão sendo propostos, né, para serem utilizados, diminuindo o superávit, eles são, por exemplo, para o PAC, para o Programa de Aceleração do Crescimento, que tem obras de rodovias, tem obras estratégicas que não podem ser paralisadas, tem obras da educação e da saúde, inclusive, que são do PAC. Né? Uma outra parte dessa proposta, né, pensa o Minha Casa Minha Vida,
né, pensa uma série de questões estratégicas para o país, algumas são até relacionadas ao SUS, né, a campanhas, né, de vacinação, a campanhas, né, de combate a doenças como, por exemplo, a doença hoje que está muito forte no país, né, a dengue, o zika vírus, o chikungunya. Então eu acho que a gente tem que ter responsabilidade nesse momento, colocar de lado a disputa, as diferenças. Essa discussão hoje está lá no Senado, né, e a Comissão de Orçamento, a Câmara aqui, cumpriu o seu papel, tudo aquilo que depender dos deputados, eu acho que nós tínhamos que votar rapidamente. Deputado Átila Nogueira, uma das questões que tá afetando os cofres da União, segundo o Ministério da Fazenda, são também essas liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal para que os estados paguem suas dívidas num montante muito menor do que deveriam pagar. Né? Esse valor, esse dinheiro, ele serve para fazer o superávit. Né? Como é que o senhor vê essa questão dos estados? Quer dizer, tem 11 estados brasileiros pagando a menos, mas eles também dizem que esse dinheiro não dá para... Eles não podem abrir mão, né, de diminuir o seu pagamento para a União. Quer dizer, esse desequilíbrio fiscal aí também é a relação entre estados e União, né, que está comprometida. Bom, para você poder organizar tudo isso, você precisa fazer o que esse governo atual não fez. Reorganizar o Pacto Federativo. Estabelecer uma alíquota única para os impostos de circulação de mercadorias e serviços entre os estados. Você tem 27 leis hoje, para cada estado da federação, mais o Distrito Federal, e é um enorme conflito. Inclusive, até para você poder recolher os seus impostos, é uma burocracia, uma coisa esquizofrênica. Agora, voltando aqui com todo respeito ao deputado Zeca Dirceu, eu acho que nós estamos falando de dois países diferentes. Eu estou falando do Brasil, eu acho que ele não deve estar falando do Brasil, porque, veja bem, nós temos, do ano passado para cá, dos investimentos que estavam presentes no orçamento federal, não foram aplicados 87% deles. Ou seja, em termos de investimentos, foram realizados apenas 13%. E, ao mesmo tempo, o aumento do custeio da máquina pública, o pagamento de cargos em comissão, cabides de emprego, gente lotada nas repartições públicas, tudo isso custa para o contribuinte. E o que aconteceu nesses últimos anos, principalmente até 2011, quando assume a presidente Dilma? O governo teve uma nova bonança, tanto internacional quanto do ponto de vista da economia. Nós saímos daquela crise internacional de uma maneira positiva, porque nós tínhamos commodities, como disse aqui o deputado Zeca Dirceu, que nos permitiram incorporar dentro do orçamento do país 100 bilhões de dólares. Esse recurso deveria ter sido utilizado para reorganizar o país e, ao mesmo tempo, não fazer o que eles fizeram. Eles foram cozinheiros de despensa cheia. Torraram toda a despensa que tinham e ainda deixaram um rombo, inclusive para eles próprios. E vão deixar um rombo para o futuro governo, independente de quem seja. Então, o que acontece é o seguinte: o Brasil crescia, só que o crescimento das despesas do governo, da máquina pública, superou sempre o crescimento do PIB. E agora que nós tivemos no ano passado um PIB negativo, nós andamos para trás 3,8% e vamos andar certamente esse ano, talvez alguma coisa na ordem de 3,5% a 4% para trás, se você somar ao crescimento vegetativo da população, nós vamos ter um declínio de geração de riqueza de mais de 10%. É isso que está inviabilizando o nosso país. É isso que está fazendo com que os investimentos não aconteçam, o desemprego vá lá para a estratosfera, 11 milhões de desempregados. E agora o que acontece? Os estados também, eles também ficam nessa insolvência, porque o declínio da receita também acontece com eles. São 11 estados que conseguiram liminares, esse impacto refletiu nesse período em 2,5 bilhões de reais que deixaram de ser incorporados ao orçamento da União, pelas parcelas do pagamento das dívidas que esses estados têm com o governo federal, e isso gera mais um declínio. É um círculo vicioso, do ruim para o mal, do mal para o ruim e assim por diante. Eu quero repetir mais uma vez, né, que não é verdade, né, a tese de que o governo descontrolou gastos, de que o governo aumentou gastos a seu bel prazer. A grande maioria dos gastos do país, eles são gastos obrigatórios, que o governo não tem como discutir se vai ou não cumprir. Eu volto aos exemplos da Previdência, da saúde e da educação. Como também, né, não é verdade que houve um aumento de gastos com pessoal, com contratações, com nomeações, né, isso pelo contrário, nos últimos 2 anos houve uma redução desse tipo de despesa. O cidadão que está nos assistindo, ele pode exemplificar com o dia a dia da sua vida. Se a família tem uma determinada renda, que é comum a cada ano crescer, e num determinado ano aquela renda diminui,
Claro que vai se encontrar um período de dificuldades, de incerteza. É isso que o Brasil está passando, pelos problemas da economia do mundo e também da economia do país. Eu acho que não vale só a gente diagnosticar aqui o problema. Quais são as alternativas para isso? E aí eu quero chamar a atenção do cidadão que nos acompanha. Alguns estão propondo aqui cortar gastos sociais, tirar direitos trabalhistas, tirar direitos previdenciários. Nós vamos se opor a isso constantemente. O Brasil tem que encontrar soluções que não venham a afetar quem produz, quem trabalha. O setor produtivo também, o pequeno empresário, o agricultor, não aguenta mais pagar impostos. Está na hora do Brasil começar e nós temos aqui propostas que já levam décadas e muitas vezes são derrotadas por uma maioria que não é a nossa maioria lá dentro da Câmara dos Deputados do plenário, que é para taxar o andar de cima, para cobrar de quem muitas vezes só especula com o dinheiro e ganha só no dia a dia do mercado financeiro, né? Cobrar daqueles que sonegam impostos e usam uma série de artimanhas para disfarçar a sua renda e não pagar o devido imposto de renda, cobrar menos imposto de renda, né, daquelas famílias da classe média e taxar realmente aqueles que ganham muito. São propostas que nós temos insistido, a bancada do PT tem inúmeras propostas nesse aspecto, mas quando chega para votação numa comissão, quando chega para debate no plenário, ninguém apresenta outra solução. Então falar dos problemas do Brasil é muito fácil, criticar o momento difícil que o país está fazendo é muito fácil. Agora, quais são as propostas? O deputado Eduardo Nogueira não trouxe aqui nenhuma proposta. Eu acho que nós, como parlamentar, independente se vamos estar, né, na base de sustentação de um governo ou na oposição, a gente tem que apresentar alternativas para o país e tem que deixar claro aquilo que nós somos contra. Eu serei sempre totalmente contra qualquer proposta, e está aparecendo muita proposta nesse período de golpe aqui do país, de retirada de direitos sociais, trabalhistas, previdenciários. Bom, a gente vai voltar falando justamente de algumas das propostas que já apareceram. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta e hoje nós estamos conversando sobre a meta orçamentária com os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e Duarte Nogueira, do PSDB de São Paulo. Deputado Zeca Dirceu, o senhor estava falando que quase todo o dinheiro do orçamento tem destino já pré-fixado. O deputado Ricardo Barros já informou ao vice-presidente Temer que, no caso de um eventual governo Temer, ele vai apresentar projetos que desvinculem as despesas do orçamento. Essa é uma discussão que está aparecendo toda já no projeto, nas discussões preliminares de um possível governo Temer. Essa é uma proposta frequente, desvincular a saúde, a educação. Como é que o senhor vê essa proposta? Ela tem que ser discutida, agora ela é muito perigosa. Nós vamos estar observando, fiscalizando, denunciando e mobilizando, né, a população do Brasil como um todo, quando a gente perceber qualquer tipo de prejuízo ao SUS, de prejuízo aos avanços que a educação acumulou nos últimos 10, 15 anos no Brasil, quando a gente prevê também qualquer tipo de prejuízo ao trabalhador, né, ao pequeno empresário, ao agricultor, né, e todos aqueles que dependem da Previdência. Tem propostas muito simples que não tramitam aqui na Câmara. E a população, quem está nos acompanhando, tem que começar a fiscalizar e entender quem é que não deixa tramitar. Não é o PT. Vou dar um exemplo aqui. Qualquer cidadão, trabalhador, que luta muito, batalha, ganha pouco, quando compra a sua moto, a sua motocicleta, paga o IPVA. E o granfino, o milionário no país que compra o helicóptero, que compra o iate, a grande lancha, não paga nada por esse bem, né, que ele usa para se locomover. Será que isso é justo? Por que propostas como essa, que aumentariam a receita, não tramitam, né, e não tem, né, um avanço no nosso país? Não é por responsabilidade do PT, não é por responsabilidade do governo federal. Né? Nós temos propostas como essa que mexe, né, nas alíquotas do imposto de renda para um percentual muito grande da população pagar menos, né, e um percentual muito pequeno da população começar a pagar mais. Em muitos países da Europa, as pessoas que são milionárias, que ganham muito dinheiro, não pagam 27%, 30%, como nós pagamos aqui no Brasil. Pagam 35%, 40%, 45% da sua renda ao imposto de renda, que é o imposto mais justo, e não os impostos que nós temos aqui em Brasil em grande quantidade, que são os impostos que estão lá no consumo, no dia a dia, afetando o trabalhador. Então, eu acho que esses debates precisam ser, né, mais observados por quem acompanha, por quem está preocupado com o momento do país. Né? O cidadão precisa começar a olhar o que é só o discurso de alguns aqui e como que é a prática na hora de voltar e aprovar, né,
soluções que possam aumentar as receitas do Brasil num período que o mundo inteiro, a economia do mundo não está crescendo. Não é só a economia do Brasil. E nós não vamos ter só esse ano de 2016 com dificuldades, né, para equilibrar receitas e despesas quando as receitas caem muito. Nós vamos ter o ano de 2017, talvez o ano de 2018. Então eu acho que é momento da gente enfrentar com mais seriedade, né, da onde que é possível se aumentar receitas sem prejudicar o trabalhador, o pequeno empresário, o agricultor. Com certeza existem soluções para isso. Deputado, como é que o senhor vê? Agora eu tenho certeza absoluta que a gente está falando de dois países diferentes. Antes eu pensava, agora eu tenho certeza. O PT governa o Brasil desde 2003, quase 14 anos. O que eles estão falando? O que eles não consertaram? 14 anos de governo. Eu era líder do PSDB aqui em 2011, nós tínhamos 100 deputados na oposição, eles tinham 400 e tantos. Não, o PT nunca teve. Eles não, 400 e tantos abaixo do governo. O PT nunca teve. O PT nunca teve, mas o governo teve. Não, mas você não pode atribuir. O governo construiu a maioria quando mudou o sistema de cooptar a base do parlamento. Acabou o mensalão, estourou o escândalo, pagar deputado para poder votar com o governo, aí eles mudaram o sistema. Aí entregava para a base do governo os ministérios fechadinhos e cada um cuidava do seu inferno pessoal. Deu o que deu. Né? O Brasil hoje é uma corrupção bilionária. Dos 180 bilhões de reais que eles entregaram do BNDES, não foi para o coitadinho, para o povo que ele está dizendo que defende. Aliás, defende nada. É uma luta deles contra nós, o rico contra o pobre. Isso ninguém aguenta mais. Esse é um discurso que o povo não aguenta mais. Eles estão no governo há 14 anos, eles mandaram 180 bilhões de reais para meia dúzia de empresas, campeões nacionais, para financiar obra, não no Brasil, para financiar obra na Venezuela, no Equador, na África. Não obras. Cadê os portos brasileiros que estão perdendo a competitividade? Cadê as rodovias? Cadê o programa de privatização e concessões que eles anunciaram em junho do ano passado e não saiu nada do papel? Querem propostas? Vamos ver lá em São Paulo, o governo do estado de São Paulo, as melhores rodovias do país, das 20 maiores rodovias do país e melhores, 19 estão em São Paulo. Programa de concessões, iniciativa privada, não é nem dinheiro do Tesouro. É estratégia criativa, organizada e decente de se fazer as coisas. Aqui diz que Bolsa Família, ProUni, FIES, Pronatec, está tudo dissolvendo. Vai lá você que tentou buscar a vaga do FIES, ou do Pronatec, ou do ProUni. Não existem mais. Há uma ilusão. Acabou o dinheiro, o rombo destruiu as finanças públicas. E eles querem continuar com o mesmo discurso que iludiu a população em 2014, dizendo que não ia ter aumento da conta de luz, que não ia ter inflação. O Brasil estourou nas contas de despesas com luz, com energia elétrica, com combustíveis, por uma total desorganização daquilo que eles dizem que é problema da oposição. Por que não fizeram? Porque não foram capazes, não tiveram competência para isso, e agora, como estão com o povo totalmente na rua pedindo a saída deles, porque eles afrontaram a Constituição, golpe é o que fizeram com a Constituição. Eles fizeram crime de responsabilidade e agora reclamam que o impeachment é golpe. O golpe é haver crime de responsabilidade e não haver impeachment, não defender a Constituição brasileira. Deputado Zeca Dirceu. Essa discussão sobre corrupção é uma discussão inútil, mas já que o deputado quer fazer, eu farei ela aqui, né? Os governos do PSDB rouba-se tanto que rouba-se até merenda, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo esteve ou está ocupada, né, por jovens buscando a CPI, distorcendo a verdade. Buscando a criação da CPI. Deputado Nogueira, vamos terminar. De recursos. Com o mesmo o deputado gosta de falar, mas não gosta de ouvir, né? Deputado, eu sou quem do Paraná. Em casa não consegue entender. Eu sou do Paraná, que infelizmente é um estado governado pelo PSDB. Lá também tem a mesma prática. Rouba-se tanto que rouba-se até dinheiro da educação. Desviaram recursos federais, que inclusive nós vamos trazer para cá agora esse ano essa discussão, né, que o deputado Léo de Brito é o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, roubaram dinheiro de obras para construir escolas no Paraná. Né? No Paraná, o roubo do PSDB é tão sofisticado que usaram a própria Receita Estadual, né, que é o órgão principal de fiscalização e de arrecadação de tributos, para roubar dinheiro e para distribuir as campanhas eleitorais, inclusive do governador Beto Richa do PSDB. Então, deputado Eduardo Nogueira, discutir isso aqui
uma coisa inútil, né? O Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, quando governou o país, instituiu, né, o pagamento de deputados quando comprou a reeleição. Os crimes, né, o roubo que há dentro da Petrobras, inúmeros delatores já provaram que começou lá atrás no governo do PSDB. Então discutir isso não leva a lugar nenhum. Nós temos que discutir alternativas para o Brasil desse momento. O que nós vamos fazer para o Brasil poder arrecadar mais e equilibrar as suas contas, né? O que nós vamos fazer para, dentro daqueles gastos que são obrigatórios, que a lei obriga o governo a gastar, a gente poder ter algum mecanismo de flexibilização. Esse é o tipo de discussão que o Brasil precisa começar a ter. Se não foi possível fazer nesse período em que o PT está governando, que a gente crie um novo período, mas faça isso. Agora, essa agressão gratuita, né, dizendo que você é muito corrupto e eu sou puro, né, não leva o Brasil a lugar nenhum mais. E se você acha que alguém acredita nisso, o PSDB está dando inúmeros exemplos de que é o campeão da corrupção. O número de prefeitos, inclusive caçados por corrupção, tem muitos mais prefeitos do que o PT. Eu queria só que vocês avaliassem só quero dizer uma coisa. Não tem ninguém do PSDB preso. Porque a justiça, infelizmente, no Brasil tem dois pesos e duas medidas. Isso também está cada vez mais evidente. Cadê o mensalão do PSDB de Minas? Por que até agora o PSDB, quando encontram irregularidades, apuram, fiscalizam e punem. O deles, do PT, passa a mão na cabeça e diz que todo mundo é igual. Nós não somos iguais ao PT e jamais seremos. Graças a Deus, nós também não somos. Deputado Zeca Dirceu, como o deputado Duarte Nogueira falou. Em São Paulo rouba. Não rouba, não. Deputados, eu gostaria só, a gente está no último programa, no último minuto do programa, eu gostaria que os senhores... O PT é corrupto e criminoso. Eu gostaria que os senhores avaliassem essa questão da meta orçamentária. Vai sobrar, vai ser a primeira batalha de um possível, se houver um possível governo Temer com o Congresso? Bom, vai haver uma expectativa muito positiva na sociedade de que as práticas atuais não serão continuadas. O presidente Michel Temer, na evidência de assumir o governo, ele tem que mostrar que veio. Se ele repetir as práticas desse governo, a sociedade vai se desapontar e ele vai perder a força da situação e de oposição que o ajudaram. Então ele tem que cumprir a regra, manter as investigações da Lava Jato, punir, colocar na cadeia quem foi corrupto e inocentar quem não tem nada a ver com isso. Organizar as finanças do país, garantir os programas sociais, requalificá-los, melhorá-los e combater a inflação, diminuir a taxa de juros e organizar a nossa economia para que haja mais investimento. Deputado Zeca Dirceu, o orçamento vai ser a primeira batalha? É uma batalha importante, como eu falei, nós teremos posição muito clara de preservar direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos previdenciários e não deixar mais onerar, né, o pequeno empresário e o agricultor. E nós teremos uma meta também muito clara. O país precisa arrecadar mais para não se perder as conquistas sociais, os programas estratégicos que Lula e Dilma construíram ao longo desses mais de 10 anos. E para isso o Brasil tem sim que taxar o andar de cima, tem sim que ter, né, um mecanismo tributário mais justo, que cobre menos o consumo e cobre mais da renda. Nós vamos ter propostas claras, como a gente sempre fez, não foi por acaso que o Brasil se transformou em 12, 13 anos, né? Querer julgar um governo, querer julgar um partido por causa de 1 ano ou 2 anos em que as coisas não saíram nada bem, pode valer agora, pode funcionar agora, mas a história vai fazer justiça a quem merece justiça. Muito obrigada, deputados. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas no YouTube ou na nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.